Amigos da TV Cidade, amigos do programa Espiritismo em Flash. Nós, mais uma vez, estamos chegando aí na sua casa, no seu televisor, para conversarmos um pouco mais a respeito das nossas responsabilidades com o mundo espiritual, com o nosso Pai, com o Mestre Jesus, com os nossos companheiros, aqueles que trabalham tanto a nosso favor. Vamos rogar ao Pai que nos dê saúde, que nos dê força, nos dê coragem, que nos abençoe para que possamos continuar no trabalho. Roguemos ao Mestre Jesus que continue nos ensinando, nos orientando, nos dando perseverança para que possamos trilhar o caminho por Ele ensinado. E hoje nós vamos iniciar o programa falando da função de um centro espírita, né? E para isso nós estamos aqui com a Marina Ferri. Marina, tudo bem? Tudo bem, Zé Maria. Boa noite a todos que nos assistem. É sempre uma honra estarmos aqui, como gostamos de dizer, porque é uma honra permitir que adentremos o seu lar. Você que está aí do outro lado, nos dando prazer da sua presença. Estamos aqui, como disse o Zé Maria, para conversarmos sobre a casa espírita e, na medida das nossas possibilidades, irmos saneando as dúvidas que sempre existem a respeito do movimento espírita, do espiritismo ou da fundação espírita. Pois é, Marina, o Herculano Pires disse uma frase, né, interessante, e você também tem outras coisas interessantes para a gente falar, mas vamos iniciar, né? Se os espíritas soubessem o que o centro espírita, quais são realmente as suas funções e a sua significação, o Espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Qual é a função do Espírito, do Centro Espírita? Você vê o Herculano falando sobre o Centro Espírita, qual é a sua função e a sua significação para o Espiritismo. Primeiro é preciso a gente separar até Centro Espírita de Espiritismo. Mesmo, para que a gente possa entender bem, o Espiritismo é aquela ciência de bases filosóficas, porque são questionamentos e consequências ético-morais e religiosas. Isso é o Espiritismo. A casa espírita, ou o centro espírita, o núcleo espírita, a fundação espírita, é o local onde pessoas simpatizantes dessa ciência e filosofia de contexto religioso se unem para aprender, para estudar, para entender do que trata esta doutrina, que trata de Deus, das muitas moradas da casa do Pai, então de todo este universo, da constituição da matéria, da constituição do espírito, da vida além da vida, ou seja, a imortalidade da alma, da possibilidade de comunicação entre mundos e da reencarnação. Tudo isso, todos esses assuntos, são as temáticas, as bases da doutrina espírita. Então, num centro espírita, em princípio, os espíritas se reúnem exatamente para discutir, para aprender, para estudar, para aprofundar todos esses ensinamentos que chegaram até nós a partir de 1857, pelas mãos do codificador, professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, assinando com o codinome de Allan Kardec. O centro espírita seria, em princípio, isto. Mas nós que ouvimos dizer ali na definição, tudo isto terá consequência ético, morais e religiosas em nossas vidas, também fazemos uso do espaço da casa espírita para desenvolvermos atividades éticas, morais e religiosas. É isso que é importante. Então, né? surge a caridade. Como o espírita é conhecido pela caridade, até porque em o Evangelho segundo o Espiritismo está uma máxima de Kardec, onde se diz, fora da caridade não há salvação. Então, há um contexto muito grande, muito forte, de se trabalhar pela caridade. E não é porque queremos ganhar o céu, não.
Muita gente pode achar que o espírito está fazendo isso para ganhar o céu, para merecer reencarnações melhores. Não. É porque a caridade, meus amigos, dá um extremo prazer à alma. Fazer o bem a outra pessoa é preciso que o bem primeiro esteja em nós. Ninguém dá o que não tem. Então, todas essas mudanças que a doutrina propicia em nossas almas, em nossos corações, nos tornam criaturas mais amigas, mais humanas, mais irmãs, mais ocupadas em ter um olhar para aquele que está menos favorecido naquele instante, quer materialmente falando, quer moralmente falando, quer espiritualmente falando. E assim vamos nos ajudando mutuamente. Hoje eu posso oferecer algo a alguém que está mais necessitado, amanhã, no momento da minha necessidade interior ou mesmo física, eu tenho que me estenda as mãos. A proposta da doutrina é essa. Embora o ponto forte da doutrina espírita seja a educação do espírito. É a educação, e esse, você falou da caridade, eu achei interessante a gente lembrar que a caridade ela é espontânea e não é para ganhar o céu, mesmo porque nós espíritas sabemos que esse céu está muito distante longe da gente, não é uma caridadezinha. E nem é por dinheiro. E nem é que quem faz caridade, não tem nenhuma promessa disso, né, de quem Não faz existe, caridade não existe. vai para o céu. É algo muito amor, prazeroso. É muito prazeroso. É o prazer exatamente. de fazer o melhor. Mas se você me permite, Claro. nós temos uma pergunta que foi feita ao médium baiano, conhecido no movimento espírita como o maior tribuno da doutrina espírita, Divaldo Pereira Franco. Divaldo tem todo um trabalho na área da exposição, da oratória espírita. Mas ele tem um trabalho gigante na Bahia, na Casa do Caminho, onde ele tem mais de 3.000 crianças que ele alberga, núcleos, mães com crianças vivendo em pequenos lares dentro daquela instituição. E ali ele educa crianças que foram, os pais perderam o pátrio poder, ele assumiu, crianças abandonadas, e ele está fazendo dessas crianças homens melhores. Tem uma escola que vai desde a pré-escola até o curso colegial. Inclusive tem vários depoimentos de homens que passaram por lá. Maravilhoso. Né? Então ele tem bagagem para responder tudo isso. E aí ele foi perguntado qual as atividades fundamentais para uma instituição espírita. Então, o que deveria existir, do que deveria se ocupar um centro espírita? E ele responde assim, me permitam, para ler no contexto mesmo. A prática da caridade por todos os meios e métodos possíveis ao alcance da entidade. Então, primeiro ponto para a casa espírita, caridade, de todas as formas possíveis. Quando nos referimos à prática da caridade, porque é isso que as pessoas têm que entender. Muitos entendem que caridade é dar coisas. E é aquilo que eu gosto de dizer, e nem sempre a gente se dá nas coisas que dá. E muitas vezes dá coisas que dá coisas que o outro né? nem necessita. É. Não atende a necessidade dele naquele momento. Dele. São coisas e coisas, necessidades e necessidades. Então, a nossa caridade, para ser verdadeira, ela deverá atingir o alvo da necessidade do outro, que nem sempre está nas coisas materiais. Então, diz Divaldo, quando nos referimos à prática da caridade, damos uma abrangência muito ampla. Caridade que não se restringe apenas ao atendimento das necessidades corporais, fisiológicas, emocionais, imediatas, mas e principalmente aquela caridade mais profunda. Então não é só na hora da dor soprar o machucado para aliviar a dor. Divaldo pensa uma caridade, Zé Maria, muito mais profunda, algo que vá contribuir para que a dor não apareça de novo. Se possível, ela seja minimizada. Então o que ele propõe? A caridade da libertação da consciência.